encerrando a sexta-feira do Live to Live, de um dia que a gente tá falando sobre o corpo como arte, né? E tá esperando vocês entrarem. Hoje eu vou encerrar o papo. Como que tem funcionado, né? Deixa eu só explicar. Esse cabelo não tá fácil hoje, não. Tem funcionado assim. Na faixa da tarde a gente recebe 2 artistas e na faixa do comecinho da noite a gente recebe um especialista, um intelectual para fechar essa roda de conversa durante o dia, né? E não que ela não seja artista, na verdade ela é multiartista, ela faz várias coisas e ela é uma das organizadoras aqui dessa edição do Live to Live. E o nome Live to Live é ela que deu. A gente estava na primeira edição, a gente estava batendo a cabeça tentando pensar num nome, enfim, foram várias. A gente não queria nada que tivesse trocadilho com o vírus, com a pandemia, E aí ela teve essa ideia, acho que ela ainda estava lá nos Estados Unidos, e aí ela estava, né, gastando o inglês dela, ela pensou nisso, né, no Live to Live. E aí antes de começar a refletir sobre os temas que a gente falou hoje, eu quero convidar a Amanda Marx, para falar um pouquinho dessa experiência do Live to Live segunda edição. E olha lá! Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bom. Agora tá tudo bem. Tá tudo bem agora? Ela Obrigada, já amigo. começa a travar. Eu tô Isso. travando. Deu uma travada, mas faz parte Um charme. é um charme. E aí tava contando. Bem-vinda, aqueles, né? Parte formal. Tava contando para eles que a ideia do Live to Live foi sua, do nome do festival, né? Uhum. E essa segunda edição também, eu não lembro direito como que surgiu essa coisa da segunda edição. Eu queria que você me lembrasse e que você Nossa, amigo. contasse pro pessoal também. Uau. Eu acho que você começou a falar pra mim assim, ai, tô fazendo festival, não consigo pensar no nome, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu, tipo, amigo, eu só consigo pensar em alguma coisa que a gente faça pra poder sobreviver. E aí eu falei, live to live. E aí você falou pra mim, nossa, mas é muito inglês. Eu falei, cara, mas é a coisa que eu consigo pensar, porque é live, né? Essa coisa do live do Instagram e livre para viver, né? E aí a gente pensou em outros nomes e você falou, não, não, não. E eu comecei a dar outros nomes. E aí Deu você chato, né? Pode falar. e aí eu falei, não, vamos de live to live, live to live. E falou, não, é esse o nome. Acho que matou a pau. E eu tava assim, né? Eu tava gastando meu inglês, como você disse. E E aí acho que foi daí que saiu esse nome, assim. E eu acho que, pra mim, assim, é um nome muito potente, né? A gente faz isso pra viver, né? Pra sobreviver. E por mais que seja essa coisa inglesada, né? Que a gente acaba Que eu sempre fujo ao máximo. total. Mas, amigo, a gente foge muito dessa coisa eurocêntrica, né? Desse pensamento absolutista, hegemônico, estadunidense. Mas eu acho que também é uma coisa que pega pra todo mundo, né? Eu acho que é uma coisa que. Que a ferramenta é gringa também, né? Acho que, Exato. enfim, faz parte da linguagem, assim. Você estava comigo também no curso que eu fiz de estratégia de comunicação durante a pandemia, e uma das coisas que eu falei nessa aula era isso, eu fico abrasileirando os termos, assim, né? Eu prefiro falar histórias, ao invés de, enfim. Mas, enfim. E aí queria que você também lembrasse, que minha memória é péssima, você é quase meu HD, né, nesse caso, Com como certeza. que surgiu a ideia da segunda edição, assim, porque eu lembro que eu estava quase, já tinha desistido, eu acho, né? Eu acho que você estava desistindo e aí você falou, eu não quero mais, eu acho que não dá samba, eu acho que não sei quem chamar e lá lá lá. E eu falei, não, amigo, vamos fazer. Eu acho que a gente tá numa ideia hoje
de todo mundo tá falando, ah, não, porque a pandemia, ai, não, porque o mundo tá acabando, ai, as pessoas estão vivendo normalmente, ai, não dá pra sair na rua. E aí eu lembro que eu falei, mas amigo, tá, a gente tá vivendo isso, mas e o depois? Eu acho que a gente não tá discutindo o que vai vir depois, né? Eu acho que a gente não tá discutindo quais são as projeções futuras do que vai acontecer a partir de agora, né? Porque teve esse choque inicial, mas a gente não está olhando para frente, né? A gente está mais vivendo esse momento do que vivendo um prospecto futuro. E aí, né? Então, acho que foi aí que a gente começou a acender alguma de parar e falar, não, vamos tentar pensar numa coisa depois, então. E aí, uma coisa veio levando a outra, né? A gente começou a pensar no curso, começou a pensar em tudo. E E aí a gente falou, não, vamos botar isso pra funcionar, vamos. E quem que vem? Quem que vai? Quem que vai? Eu falei, cara, vamos Massa. dividir o tema, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí eu acho que tudo começou a tomar forma, sabe? E Dessa aí, inquietação nossa. e aí, sim. Não, é engraçado que hoje eu fiz uma reunião com a Maria Homem, que vai estar Uhum. aqui com a gente amanhã, falando do centenário da Clarice. E ela virou para mim e falou: Você só chamou mulheres. E eu fiquei, foi, mas não foi, mas foi sem querer, mas não foi sem querer, porque tem, né? E aí a gente. Aí eu falei, puxa, é verdade. O único menino, né? Na verdade, foi o Felipe na abertura, mas eu acho que o Felipe ele veio, né? Eu queria um Logan para abrir os trabalhos, né? Não tinha quem não chamar que não fosse ele. Assim, o Felipe é de casa, né? E, mas querendo ou não, eu acho que não foi pensado. Eu queria deixar isso documentado. Depois eu percebi isso agora, faz horas só quando a Malu me falou, a Maria Homem. E aí eu fiquei, mas na verdade, acho que muito mais do que mulheres, né? De usar assim, só chamou mulheres, eu acho que a gente trouxe a força da feminilidade, assim, por assim dizer, porque teve a Mia hoje, teve a Jupe, e aí com isso eu queria começar a introduzir nesse assunto, né? Que eu queria que você contasse um pouquinho do que rolou hoje, que eu sei que você acompanhou, da Mia, que falou de não binariedade, e da Jupe, que falou dos corpos transgressores, né? Que o tema é o corpo como arte. Já já a gente vai falar da sua tese e tudo mais, mas queria que você fizesse assim a última rodada da conversa assim sobre o seu entendimento do que foi falado hoje, assim para quem perdeu também. E quem estiver vendo no YouTube, tem link aqui para vocês assistirem, não percam. E Massa. vai que é tua. E peraí, chegou a. Só porque a gente precisa enaltecer as lendas desse festival, a Bruna Alves, nossa assessora, Maravilhosa. entrou aqui, tá arrasando. Vamos E lá, vai que é sobre chamar sua. mulheres. Eu acho que hoje existe uma potência feminina muito grande, né? Eu acho que desde de quando a gente começa a pensar a, o começo de tudo, assim, né? Vamos, sei lá, viajar um pouco aqui. Você começa a pensar no começo de tudo, de toda. De toda a história da política feminina, por exemplo, o sufrágio, né, que foi a primeira questão do direito aos votos das mulheres, que as mulheres foram e fizeram acontecer e tal, a gente vê que existe uma questão aqui de que as mulheres elas sempre foram e fizeram acontecer, né? Sempre botaram a cara a tapa, né? Enquanto os homens estavam preocupados em ir para a guerra, blá, blá, as mulheres elas estavam preocupadas em sobreviver, né? Então eu acredito que essa força que você chamou de feminina, que eu vou chamar de uma força, talvez, não sei um termo bom, mas acho que uma força que vem de um corpo, de uma potência, de um devir de mulher, né? Porque eu acho Que que o desculpa, mas é o ventre, né? De onde vem, eu acho que é bem por assim, né? O começo de tudo. é a Eva, né? É o prospecto de Eva que transgrediu e foi, né? E fez e foi. Então, eu E acredito vai, que vai, vai. filha da puta. Mas eu acho. Desculpa, não. Mas eu acho que o que eu percebo é que essa força feminina, ela vem
abrindo tudo, né? Então, você vê a Mia, por exemplo, que está aí do seu lado, nessa periferia, né? Não está nessa coisa centro-São Paulo, mas está nessa zona periférica, nessa zona que ainda tem esse preconceito, né, digamos assim, de ai não, mas é marginalizado, mas é essa poesia marginalizada que a gente quer, né? É essa poesia marginalizada que tem que entrar no centro, né? A gente também tem que parar de ficar só batendo palma para europeu, né? Eu acho assim, É, o que a Maria disse para você hoje sobre só tem mulher, eu acho que é isso. Eu acho que é bem isso, assim. Eu acho que não tinha como ser outra pessoa, né, que pudesse abrir o festival como o Felipe. Eu sou muito grata por ele ter topado esse convite com a gente. Mas eu acho que ver todos esses tipos de mulheres, né, porque são tipos de mulheres, vindo e falando e dando a letra e falando e pá, e pá, e pá, é uma coisa muito bonita, né? Porque são várias mulheres em vários locais, né? Em vários micro locais que vão ativando um macro poder até, né? E aí a Jupe vem e fala sobre a transgressão, dessa coisa de vamos tentar sobreviver, eu tô aqui para incomodar, é bem isso mesmo, eu tô aqui para incomodar, para fazer você pensar, o meu corpo existe, ele vai existir, né? É bonito e vamos acontecer, e a gente vai fazer acontecer, sabe? Então, eu acho que esses tipos de mulheres são as mulheres que elas vêm de baixo, né? Que é isso que a Jupe falou, né? De elas estão por baixo, mas elas estão ascendendo. Elas vão estar na capa do disco, elas vão estar na folha ilustrada, elas vão andar na rua sim, né? Então a gente elas tem que vão estar na playlist do Spotify, elas vão estar nos nomes principais dos festivais. E isso também é visibilidade, né? Isso também é estar aqui. Isso também é sobreviver, é subverter, é transgredir, né? Então, eu acho que essa transgressão, principalmente o que a Jupe fala de transgredir, é uma coisa que eu penso muito, né? É uma coisa que transgredir é a única maneira de sobreviver, né? Se a gente não transgredir, se a gente não sair da curva, a gente vai continuar anulando vidas que não deveriam ser anuladas, né? Que são as vidas que elas estão por baixo, mas elas estão em cima, porque elas estão fazendo sobreviver, né? A moça, aquela moça negra que você não sabe o nome, porque você não importa de saber o nome daquela moça negra que limpa a sua casa, ela dá ordem na sua casa para você poder trabalhar, né? Então ela é a base familiar da sua casa. Então, assim, a gente precisa dar voz para essas pessoas, porque essas pessoas precisam sobreviver junto com a gente, né? Então, é muito fácil ser branco nesse país, né? Não nesse país, mas nesse mundo todo. É muito fácil, né? Então, se é muito fácil, já que a gente está nessa facilidade, como que a gente faz com que essas pessoas tenham voz? Então, eu acho assim, ter a Mia e a Jupe hoje, nesse dia, para mim é uma honra ter duas grandes mulheres, assim, antes de mim, para falar, dois tipos de mulheres que, cara, estão fazendo acontecendo, sabe? Tá na capa, tá lançando, tá transgredindo, tá mostrando, sabe? Então, eu acredito que existe uma questão aqui que a gente precisa, é uma necessidade, né? É uma necessidade de fazer sobreviver, né? A gente precisa fazer sobreviver. Qual é o caminho para a gente fazer sobreviver, né? Eu acho que para algumas pessoas é muito fácil sobreviver, né? É muito fácil quando você tá no seu apartamento, no jardim, no 13º andar, olhando tudo de cima. Mas e o chão da fábrica? Cadê? Né? Cadê Uhum. o fábrica? Cadê você enaltecer essas pessoas que estão fazendo a base da sua casa, da sua família, enfim. Então, é isso que eu tiro, assim, da live, tanto da Mia quanto da Jupe, né? E venho aqui para somar minimamente. E é justamente isso, é a gente olhar e fazer acontecer, né? Como que a gente vai fazer acontecer? Então, eu acho que isso também é um reflexo dessa live que você tá encabeçando e eu tô aqui pelo lado, da gente falar, não, aqui, ó, a gente tem isso aqui. Como que a gente sobrevive? Quais são as projeções que a gente vai ter depois disso? Como esses corpos vão continuar sobrevivendo, né? Porque a gente vê toda aquela movimentação nos Estados Unidos de Black Lives Matter,
Ai, a vida das negras importa. E eu vi gente falando, não, mas todas as vidas importam. Sim, todas as vidas importam. Mas durante muito tempo, todo mundo fez com que essas vidas não importassem. Então a gente tem que voltar no tempo para poder ensinar que todas as vidas importam, sim. Mas as vidas negras, elas importam porque vocês abafaram. Porque vocês deixaram essas vidas de lado, né? Então, a gente precisa meio que voltar no tempo, né? Pegar esse conceito europeu, jogar fora e falar, ó, vocês escravizaram, mas a gente tá vivo e a gente vai continuar sobrevivendo. Então acho que é mais ou menos por aí, sabe? Entendi. E aí eu vou aqui, ó, Jack. E daí queria introduzir, né, que você falasse um pouco sobre o seu trabalho acadêmico, né, sua formação, enfim, e contasse um pouquinho desse tema, né, que o tema dessa live, na verdade, é o tema da sua tese de doutorado, é isso? Uhum. Hoje eu faço uma tese de doutorado, né, na PUC, e na verdade eu estudo mulheres artistas, né? Então eu estou fazendo uma cartografia de como essas mulheres, eu faço tanto a cartografia dos Estados Unidos, eu pego os coletivos fundantes, né? Porque eu olho para a coletividade, né? Como essa coletividade, ela é a coletividade pulsante, né? Como que a gente consegue se arranjar em coletivo. Porque no meu mestrado, eu estudei uma artista que chama Paula Garcia. E eu fiz toda uma análise de toda a obra dela, né? De tudo que ela fez. E aí foi um trabalho lindo, a Paula é uma querida. Inclusive, enfim, fizemos. Ela lançou um trabalho agora muito legal em São Paulo sobre esse corpo que se choca, né? E, e aí eu vejo que no meu mestrado eu fiz uma coisa muito singular, né? Falei do corpo da Paula. E aí no doutorado eu resolvi falar desses corpos coletivos, né? Desses coletivos de artistas. Então eu olho muito pela violência, né? Então eu pego, por exemplo, uma Tânia Bruguera, que é uma artista cubana, e que ela fala muito da pós-revolução cubana, né? De como a violência se instaurou no país, enfim. E então eu olho muito pela violência, principalmente pela violência de gênero. Então, existe uma coisa, por exemplo, se a gente tratar de violência, em 2018, a Judith Butler veio para o Brasil e ela foi brutalmente criticada, violentada, foi uma coisa horrível, eu estava presente, porque ela é a teórica fundante, né, da ideologia, o que chamam de ideologia de gênero, porque essa ideologia de gênero ela não existe, né? Essa ideologia de gênero ela vem da extrema direita, né, que ela faz com que as pessoas se encaixem numa ideologia que seria uma ideologia binária, né, do homem e da mulher. Então, eu vejo que essas pequenas coisinhas, né, essas pequenas violências, elas estão ascendendo, né? Então, o que eu olho na minha tese? Como essas mulheres artistas, como essas mulheres em coletivo, em alguns países eu olho para a Latina, né? Então, eu olho para Cuba, eu olho para Argentina, Colômbia, Brasil, como essas mulheres elas conseguem sobreviver, como elas conseguem ocupar o que a gente chama de esfera pública, né? Que não é propriamente só a rua, né? Não é, a esfera pública não é necessariamente a rua, mas ela é o shopping, ela é o museu, ela é a faculdade, tudo isso é esfera pública, né? Então, como que essas mulheres artistas elas sobrevivem? Então, voltando para o que a Butler ela fala, né, dessa violência, né? Ela até faz um livro fundante sobre como essa vulnerabilidade, né, que se instaura, ela se torna uma potência de ação. Então a gente olha para isso para pensar que essa ideologia de gênero ela cai por terra, né? Porque ela é uma questão europeia, eurocêntrica, de que o homem nasce para a mulher. Isso é muito Adão e Eva, sabe? Então a palavra ideologia de gênero ela é criada pela extrema direita, né? Então a extrema direita ela cria isso para falar não, o homem não pode ser afeminado.
Não, a mulher ela não pode ser masculinizada. Ela tem que ser feminina e o homem tem que ser masculino. Eles têm que casar e ter filhos e ser felizes para sempre. Isso é ideologia de gênero, né? O que a gente batalha é contra a ideologia, porque gênero não é ideologia. Gênero é existir, é construção, né? Então, hoje eu acordei mais mulher. Ai, hoje eu acordei mais homem. Isso é performar, né? Você performa um gênero, né? Mas essa questão de criar uma ideia de gênero, gênero não é ideia, gênero é construção. Você constrói todos os dias, né? Então, e isso seria a base fundante da minha tese, né? Eu vou mais para um lado mais Foucaultiano, que eu não vou ficar aqui dando palestrinha, mas eu vou para um lado mais Foucaultiano, eu vou para um lado mais deleuziano. Eu olho para isso pela filosofia, a minha formação é de comunicação e semiótica, então esse olhar desse indivíduo, esse olhar desse signo, né? A gente chama de signo na semiótica, tudo é signo. A gente olha para isso. Tudo é signo, tudo é signo. Ai, que signo! Eu te odeio. Eu acho que esse signo que vai andando, né? Que vai. Porque o signo ele se multiplica, ele vai andando, ele vai fazendo. E o gênero é um signo, né? As pessoas elas têm essa mania de confundir gênero e sexualidade, né? Essa confusão é super comum. Em 2022 já, a gente tá, Super... a galera ainda tá nessa de... Ainda tá nessa. Ainda tá Ai, nessa. Triste, sabe? Você vê assim, ai, mas eu sou mulher e eu sou sapatão. Ai, mas e agora? Ai, mas eu sou meio masculinizada, mas eu sou sapatão. Calma, você tá misturando duas coisas. Não, não é assim que funciona, né? As coisas, elas são muito além, né? Existe tudo que te envolve, né? Então, quando eu coloquei isso para você, essa performatividade, é o gênero que performa, né? Não é aí, performatividade. aí você matou a minha próxima pergunta. Eu queria que você Eu, falasse um pouco. eu li É, é, porque tem o Wi-Fi tá funcionando. É, claro que muita gente sabe o que é, mas eu queria que você explicasse. Pensando em alguém que nunca ouviu falar sobre performatividade, o que é e como isso se aplica na, na arte, né? Enfim, na vida. a performatividade é um conceito butleriano, né? A Judith Butler, ela cunha, principalmente no livro dela que aqui no Brasil acho que é de 2003, né? Chama Problemas de Gênero. Ela começa a falar da performatividade ali. A performatividade, para ela, que é uma coisa que para mim é muito fundante na minha pesquisa, na arte principalmente, seria como você consegue sobreviver ancorado no seu gênero, digamos assim. Então, explicando melhor. A performatividade, ela vem em uma cartela de repetições, né? Então, eu sou mulher, então como que eu vou fazer com que esse gênero se movimente? Então, eu performo. Então, a performatividade de gênero, ela vem, ela vem atrelada o que chamamos de subversão, né? Que vai muito, muito, muito parecido e de acordo com o que a Jupe diz sobre transgressão. Porque a subversão é a única maneira, é a única forma que a gente tem de conseguir se encaixar dentro de uma macro política, por exemplo, né? Dentro de um governo totalitário, autoritário, para sobreviver. Então, a performance ela vem como uma forma quase uma sobrevivência, né? Então, uma mulher que é mais masculina, ela vai se vestir mais masculinizada. E aí ela vai andar e vai percorrer esses caminhos indo mais masculinizada. As pessoas vão olhar e vão assim, nossa, ela não é feminina, né? Então tem toda essa coisa desse julgamento. Mas ela já fez com que uma outra pessoa pensasse sobre o próprio corpo dela. Então, a performatividade, ela entra nisso como uma possibilidade de uma ação subversiva de sobrevivência, né? Então, é uma possibilidade da gente conseguir
olhar para o lado e falar, poxa, talvez uma mulher possa usar gravata. Isso não é dado e pronto de um homem, né? Poxa, talvez um homem possa usar saia. Por que não? As roupas, elas não deveriam ser para homens e para mulheres. As roupas são para pessoas, para corpos, né? Então a gente tem que começar a pensar que tudo tem que ser criado para corpo, né? O corpo é isso aqui, né? O corpo é essa coisa que vai ao encontro da rua, que vai ao encontro dessa esfera pública. E como que você coloca, e como que você faz, né? Então a roupa não tem que ter gênero. Não tem gênero para roupa. Roupa é roupa, corpo é corpo, né? Ai, aquela frase clássica. Ai, eu não gosto de um homem mais feminilizado. Por que não? Né? Por que não? Por que a gente tem que fazer essa binaridade, essa coisa de isso é para homem, isso é para mulher? A gente cai nos velhos clichês de separar tudo, né? Então é por isso que travestis são mortas todos os dias, é por isso que homens bissexuais, transexuais são mortos todos os dias, justamente porque essa binaridade ela é imposta e ela é feita todos os dias, principalmente pela roupa ou pelo rosto, né? Então, a gente precisa também sair um pouco dessa caixinha de que homem nasceu para ser homem, mulher nasceu para ser mulher, porque as coisas não são assim, né? A gente não deveria nem estar falando sobre isso hoje, né? Século XX. É ridículo, né? Eu tenho que falar, eu, mais 300 pessoas atrás de mim falando, não, gente, pelo amor de Deus, deixa as pessoas viverem. Quase um pedido, eu tô quase implorando, gente, deixa a pessoa viver. Porque parece que é muito difícil deixar o diferente viver, né? É muito difícil É, que o outro consiga performar mesmo, né? O seu próprio eu, né? E tem essa questão, né, da gente querer anular o outro, querer diminuir o outro. E aí a gente parte para essa violência, né? Então é uma violência que ela vem do corpo para o corpo, né? Então é um corpo sempre violentado. É exatamente aquilo que a Jupe falou. Eu vou causar, eu vou fazer, eu vou transgredir, eu vou botar o meu corpo na rua, porque meu corpo importa sim. Eu vou sobreviver, sabe? Então, é muito importante que a gente pare de falar, não, porque a mulher ela tem útero e aí a mulher trans não é mulher. É mulher sim. Você tem que parar de ficar nessa coisa binária de que só a mulher que nasceu com útero é mulher. Uma mulher trans sofre tanto preconceito quanto uma mulher cis, né? A mulher trans ela ainda é vista como objeto fetichizante, né? Assim como a mulher negra, por exemplo. Então, assim, essa binaridade de, é mulher, ela tem que não sei o quê. A mulher não tem que nada. Tem que, já teve muito, não tem que é. nada. É isso, né? Então, eu acho que, assim, resumido, né? Falei bastante até. Eu acho que essa normatividade é essa maneira da gente tentar furar a esfera pública. Pelo gênero, pela subversão, pela Perfeito. não. Então, é bem por aí, assim, sabe? E essa possibilidade, né, desses corpos que se tornam impossíveis, né, porque o Estado segue em matar esses corpos, em mutilar esses corpos, e em silenciar esses corpos, esse é o momento de falar, não, não, não seremos mais silenciados, não, não tem como ser silenciado mais. Acabou, tem que acabar, sabe? Tem que acabar, tem que Chega, né? ter essa violência. Chega, sabe? A gente precisa sobreviver, né? Como, É. como, como que a gente sobrevive? Como? Não tem como. Tem como Eu, sim, pela transgressão, a gente vai transgredir. eu acho que você está dando uma introdução a um pouco do que a gente vai falar amanhã. Deixa eu já fazer a propaganda aqui, que é amanhã a gente recebe a Cris Rangel, que é da Lira das Artes, que é ativista, escritora, poeta, e ela também trabalha muito pela frente dos direitos do músico, direito autoral do compositor. Ela quase uma PhD na Lei Aldir Blanc. Amanhã ela vai falar um pouco disso, de políticas públicas, produção cultural. Em seguida, a gente tem a Karina Burr,
dispersa comentários, né? E acho que essa sua fala a gente se desdobra um pouco para o que vem amanhã, dessas duas especificamente, que eu acho que elas têm um trabalho muito delicado em cima de tudo isso que você está falando, de possibilidades de furar essa esfera, enfim, tudo Uhum. mais. E aí, que senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente, eu queria Já? abrir. É, eu queria abrir antes da gente ir caminhando pro final. Calma, não é agora, é daqui a Não tô pouquinho. nervosa, tô nervosa. Eu queria abrir para pergunta, se alguém tiver aí alguma questão. Eu tô vendo aqui alguns comentários, assim, de amigos e seguidores, enfim. E aí, só para dar essa chance. Ó, Calma, alguém Lara. tem 24 minutos. Tu me deixa falar, viu? Tô brincando. Tô brincando, tô Eu brincando. quero a Gente, participação das pessoas. claro, é Não, justamente e é aí, importante. enquanto vocês elaboram a questão, queria só dizer que a proposta é uma cápsula, é isso, né? A gente deu 15 minutos para cada um. Mas claro que a gente vai ficar aqui mais um pouco. Eu só queria ver se alguém está com alguma Não, questão específica, né, sobre. eu acho bonito, assim, sei lá, alguém falar, perguntar alguma coisa que seja, porque eu acho que essa é a proposta, sabe? Eu acho que quando eu entro na eu entro nessa rede social, para movimentar isso, tem os meus seguidores vendo, os seus seguidores vendo, enfim, pessoas que vão ver ainda, por mais que a gente não consiga atingir várias pessoas, porque infelizmente a gente não consegue olhar para uma coisa de a pessoinha que tá ali na periferia, tal, que não tem internet, que não tá vendo isso, né? Eu fico muito triste, né, da gente não conseguir atingir todo mundo, mas abrir também uma ferramenta de diálogo, né? Eu acho que isso é educação, isso é a arte, isso é cultura, isso é tudo, né? Então eu acho que abrir esse diálogo é sempre importante, né? Por mais que a gente não esteja hoje, neste momento, atingindo todas as pessoas, a gente está atingindo alguém. Eu acho que esse é o papel da cultura e da arte, né? Então eu fico feliz da gente fazer isso também, sabe? Sendo bem emotiva, assim, eu fico feliz. Mas... E aí tem uma pergunta aqui da Ana Laura, mas antes eu quero mandar um abraço pro Ângelo Assunção, que entrou aí na live. O Ângelo é um queridão que Felicíssimo. super ajudou a gente na divulgação. A Ana Laura está perguntando assim, quer dizer, ela está falando para você comentar um pouco sobre a questão do transfeminismo, não ser aceito por muitas feministas. E ela botou o dedo na ferida. Ih, caralho. Nossa, vou ser linchada. Mentira. Sobre transfeminismo, né? Eu não sou transfeminista, eu não concordo com o transfeminismo. Eu acho que uma das coisas que me deixam mais tristes do transfeminismo, isso eu vou falar da minha experiência e aí eu vou falar do todo. Essa coisa, porque eu acho que o transfeminismo ele ainda baixa numa binaridade, né? Eu acho que o transfeminismo ele não está aberto a entender e a ver que mulheres não nascidas mulheres são mulheres, né? Então eu acredito que mulheres que não nasceram mulheres, com certeza não são mulheres, de fato, né? De fato não são. Mas existiu alguma coisa ali, existiu uma inquietação desse corpo, existiu uma inquietação do seu ser, do seu performar mulher, que a transformou numa mulher, né? Então, esse transformar mulher, que vem de um devir mulher, que é uma coisa que o Deus fala muito desse devir mulher, ele é mais importante tanto quanto uma mulher nascida, né? Então, o que eu posso citar sobre transfeminismo? Feminismo, porque eu acredito no feminismo interseccional, que é o feminismo que olha para todas as mulheres, nascidas, não nascidas, pretas, faveladas, brancas, que estão fora da hegemonia. Esse é o transfeminismo que eu acredito e sigo, né? Então, o transfeminismo ele bate muito nessa tecla. Acredito que tenha lutas muito boas. Elas olham muito para as questões da mãe, né, e tal. Mas eu ainda acho que essa coisinha de, ai não, mas não é mulher. Isso para mim não dá, né? Não dá.
Eu acho que a gente se transforma mulher, né? Eu acho que é até uma coisa que Simone de Beauvoir fala, né? A gente nasce mulher, mas a gente também se transforma mulher. Porque eu acho que tem um pouco de mulher em todos nós, todas as pessoas, né? Do mundo tem um pouco de mulher. Porque todo mundo também nasceu de uma mulher, não esqueçamos. Mas eu É, acredito que, por exemplo, hoje no Brasil é o país que mais mata mulheres travestis no mundo inteiro. Mas é o país que mais consome pornografia travesti. Então, assim, existe um pequeno desejo, existe uma pequena parcela de algumas pessoas que ainda almejam essa mulher fálica, né? Que seria essa mulher com pinto. Então, o que está de errado, né? Por que não está encaixando? Porque essa mulher transexual, travesti, né? Ela ainda é morta porque ela não cabe nessa binaridade que o próprio transfeminismo continua a rechaçar, né? Então, eu acredito que o transfeminismo ele não cabe hoje no século 20, 21, já nem sei mais qual século a gente já entrou, porque o mundo já acabou, você não tá entendendo. Já, eu já não tem isso de estou século. falando disso aqui, sei lá, diretamente do céu. É, de uma árvore que caiu ali. É, tem uma pergunta. Você concluiu? Desculpa, eu acabei. Eu acho que o transfeminismo não cabe. Eu acho que é isso. Eu acho que o transfeminismo ele ajuda essas binaridades, ele reforça esse pensamento binário que a gente tenta o tempo todo transgredir, subverter o tempo inteiro. Ele reforça. Então a gente tem que parar com esse label, né? Essa etiqueta de ela é mulher, ela é homem, ela é mulher. Gente, não! Vamos partir para uma outra possibilidade, que todo mundo pode ser o que quiser. Então, eu acho que é isso que. Não sei se eu respondi a pergunta da Ana Laura, né? Eu espero que sim. Mas eu acredito que esse é o maior problema do feminismo, né? Para mim hoje e para É, muitas mulheres que militam junto comigo no feminismo interseccional. essa é só uma cápsula, né? A gente pode pensar em, no Life to Live 3, pensar em abordar esse assunto. Pode pensar, não, porque você já me disse que vai ter o Live to Live 3. Ó, respondendo uma das perguntas da caixa ali. Não, pensar em abordar esse tema de uma forma mais Claro, com certeza. abrangente, assim. Aí tem a Você tem pergunta da experiência assim que a gente vai poder se abraçar? Vamos ver se o mundo acaba domingo ou não. É, e a Luísa de Jobim aqui está perguntando, eu adorei que falei, né, o username dela, para você falar um pouco sobre a experiência de ter sido uma mulher latina fora do Brasil. Explicar o que você foi fazer lá fora, né, nos Estados Unidos, e contar um pouco disso, né, de ser Bom, latina, né? ser latina te dá um peso muito grande, principalmente corporal, porque existe um fetichismo muito grande, tanto da mulher latina quanto da mulher negra. Então as pessoas já te olham com uma cara, você é do Brasil, né? Ai, você sabe sambar. Ai, todo mundo fala que as mulheres brasileiras são as mais gostosas do país. Aí eu fico pensando que Brasil foi esse que foi ensinado para essas pessoas. Eu sei que Brasil foi esse. Eu conheço esse Brasil. Né? É o Brasil que o Estado vende lá fora, né? Porque o sexo vende. Então, eu acredito assim, na minha experiência fora do Brasil, foi. Acho que eu recomendo para todas as pessoas, saiam do Brasil um pouco, vamos ver como é lá fora. Eu acredito que ser uma mulher latina fora do Brasil traz uma carga para você de sexo, você tá aqui para servir o sexo, então todo mundo acha que você é uma possível prostituta, né? Cada um faz o que quer com o seu corpo, enfim. Mas eu acho que também te traz uma carga de vários olhares, né? É um corpo que está sempre olhado, sempre observado. Então, existem duas coisas aqui. Ou vinham me falar, ah, poxa, o governo, né? Poxa, o que aconteceu no Brasil? Pois é, o Brasil. Uma pena, né? Uma coisa de pena.
Mas tinha uma coisa de um corpo que ele era fetichizado, né? Tinha um fetiche, né? Tinha uma coisa de, nossa, mas você faz doutorado? Nossa, mas quantos anos você tem? Nossa, mas você é muito bonita. Ué, né? Então parece que uma mulher que está fora desse quadro europeu hegemônico, que não é Estados Unidos, que não é Europa, parará, parará, ele é um corpo que ele vem para te servir, né? Então, é isso que a gente estava falando um pouquinho mais cedo, né? De esse corpo, ele veio aqui para te servir, ele veio para trabalhar para você, ele veio para ser a sua base, né? Porque os Estados Unidos ele tem uma mania de que tudo é vendido, né? Tudo é terceirizado. Tudo é Então, dinheiro. tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. É exatamente isso, tudo é dinheiro. É, é, tudo que você puder fazer para vender, tudo que você puder pagar para o outro fazer, você faz. Para cuidar do seu filho, para ensinar o seu filho, para cuidar do seu cachorro, para limpar a sua casa. Então, assim, eles veem a gente como mais uma que está indo buscar essa oportunidade nessa terra abençoada que é os Estados Unidos, né? E você veio aqui para servir a gente porque eu vou te dar oportunidade, porque se no seu país não tem oportunidade. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que pro meu corpo, eu vi que a Luísa perguntou como isso contribuiu para o estudo do corpo do outro. Eu vejo o seguinte, eu valorizei muito o que a gente passa no Brasil, né? Então, sendo muito breve, por mais que a gente tenha 200 problemas dentro do Brasil, principalmente em educação, arte e cultura, eu acredito que a gente ainda tem uma riqueza muito grande aqui dentro, que é uma riqueza, esse jeitinho brasileiro que a gente tanto critica, ele não é uma coisa tão ruim, porque a gente acaba sendo Isso você teve essa consciência lá fora, né? Só para contextualizar. lá fora. Porque o jeitinho brasileiro que a gente critica, não tô falando daquela coisinha mal feita do Brasil, mas essa coisa do tipo, cara, deu ruim ali, vamos fazer assim, esse jeito rápido, isso é muito brasileiro. De resolver as coisas na agilidade, de fazer acontecer o tempo inteiro, porque a gente consegue segurar várias petecas, você sabe, né? Você tá fazendo live, tá atendendo cliente, tá isso, tá aquilo, casa, comida e lá. Então a gente segura. Um estadunidense, ele não carrega várias petecas ao mesmo tempo, ele não consegue. Ele não consegue carregar várias petecas, ele só carrega algumas petecas porque ele delega para uma equipe fazer tudo por ele. Né? Então, eu acho que o meu entendimento dentro de tudo isso, lá fora, né, foi importante para eu ver assim, a nossa educação, por mais falha que ela seja, por mais segregadora, por mais elitista e talvez vou usar a palavra pobre, mas não é pobre, é uma coisa mais fechada. Eu acho que ela é uma educação que ela me serviu de base para olhar para o meu doutorado lá fora e falar, bom, ok, tudo que vocês estão vendo hoje, eu já vi no meu mestrado. Então eu não me sinto tão para trás assim. O Brasil não está tão para trás assim, sabe? Então eu acho que aqui no Brasil a gente faz e acontece porque a gente dá valor ao busão que a gente pega às 5 da manhã para chegar na faculdade. Porque eles saem 8 para morar na faculdade, então não sabe o que é acordar cedo, não sabe, não sabe. Não adianta que não sabe. Então, a gente dá essa valorização de que, bom, eu acordo 5 da manhã, eu vou fazer, vai acontecer, porque é meu trabalho, porque é isso, porque é aquilo. Então, eu acho que isso, nesse país subdesenvolvido chamado Brasil, com todos os seus problemas, ele me ensinou a dar valor às coisas que eu faço, porque a gente é muito apurrinhado para fazer acontecer, sabe? Entendi. Então, eu acho que Estados Unidos, Europa, Parará, é tudo muito pronto. Se você é branco, então, nossa, maravilhoso. As portas abrem, né?
Então, eu vejo que é mais ou menos por aí, assim. Maravilha. E aí, felizmente nosso tempo é curto e Sabia? foi até além. Para encerrar, eu queria que você respondesse a pergunta clássica do Cápsulas Apocalípticas, que se o mundo fosse acabar hoje, o que você guardaria numa cápsula do tempo? E olha que eu fui legal com você, eu não modifiquei, que para uma galera eu mexi. Você sabe que esse era o meu maior medo. Eu quase mandei pra você. Se você modificar essa pergunta, eu vou matar você. Eu pensei em possibilidade, mas eu tenho medo de ser agredido quando a gente se vê. Tem chance, que eu tô te prometendo essa agressão, inclusive. Eu acho que o que acontece? Quando a gente lançou isso, a primeira pergunta que eu fiz pra mim mesma foi, tá, e o que eu vou levar? E eu, inclusive, nunca consegui decidir, mas assim, o que acontece? Eu comecei a pensar e eu acho que, diante de tudo que a gente viu, de tudo que a gente tá vivendo, e de toda essa. Nas lives que a gente tiver, que nós tivemos hoje, que foram riquíssimas, eu acho que eu faria algumas coisas como um livro de história. Eu acho que um livro de história é um livro de memórias que façam com que a gente lembre o que aconteceu, o que está acontecendo hoje, para que jamais isso se repita. Né? Eu acho que hoje a gente vê a gente brincando com ditadura, brincando com autoritarismo. Isso não é brincadeira, sabe? Então, eu acho que levar um livro de história para a gente jamais esquecer o nosso passado, para a gente tentar construir um novo presente, sabe? Então, dentre arte, porque, claro, eu levaria arte, eu poderia levar música, tudo de rico que a gente vem, que a gente vê, que a gente criou e que a gente absorve durante esse tempo. Eu acho que eu levaria junto esse livro para a gente jamais repetir os erros do passado. Porque chega de repetir os erros do passado. Com isso eu encerro essa, né, mesa de hoje. Queria agradecer de novo por você ter topado essa loucura que é o Live to Live, tanto me ajudar na produção, enfim, pesquisa, Não quanto, me faz quanto encerrar esse dia tão especial, assim, né? muito especial. Eu agradeço imensamente pelo convite, pela confiança, por tudo. Pela amizade, pelo carinho, por tudo. Tudo, 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 tudo. Eu sou muito grata de ter pessoas muito queridas, de ter a oportunidade, de tudo isso. Acredito que juntos conseguiremos subverter em rumo a um futuro melhor. Boa noite. Obrigada, meu amor. Obrigada, obrigada mesmo.